Graça e paz, espero que você esteja bem, que Deus tenha a cada dia se manifestado com graça e misericórdia sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Esta é a noite da esperança, IPI da Vila, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nesse mês, nós temos o privilégio de mais uma vez celebrarmos um evento cósmico extraordinário, a manifestação do poder de Deus através de Jesus Cristo. Nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus. O mês de dezembro nós celebramos o Advento. Advento faz parte do calendário litúrgico. Surgiu a igreja cristã pós-apostólica, deu origem formulou, criou o calendário litúrgico para que a igreja pudesse celebrar os eventos e manifestação de Deus na história. E o Advento é o período que nós lembramos dos textos proféticos do Antigo Testamento que celebram e que anunciam a vinda ou o nascimento do Messias. Nesta noite nós vamos ler um texto que fala sobre o nascimento de Jesus e vamos refletir na palavra, pensarmos nesse tempo. É um tempo de festa, é um tempo de alegria, é um tempo de esperança, é um tempo da presença de Deus, é o Natal, é o nascimento de Jesus e nós devemos dizer e cantar aleluia, Ele está entre nós. O texto desta noite, dentro da série Advento, Ele vem por amor, Natal, o amor nasceu. Nesta noite nós queremos ler um texto de Lucas que retrata o nascimento de Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia. Antes de lermos Lucas 2, de 8 a 14, nós vamos fazer uma oração. Pai Santo querido, adoramos o Teu nome, reconhecemos, confessamos e procuramos viver de tal forma que a nossa vida possa expressar e testemunhar a nossa fé em Ti, ó Deus, o nosso compromisso com o Teu reino, com a Tua igreja, testemunhar que somos filhos e filhas e queremos fazer isso de corpo, alma e coração. Aceita a nossa adoração, ó Deus. Nós iniciamos agradecendo a manifestação da Tua graça, do Teu poder na história e a manifestação da graça, do Teu poder, do Teu amor, através de Cristo Jesus que nos alcança. Agradecemos a Deus por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Agradecemos a Tua bênção que se renova a cada dia sobre as nossas vidas e agradecemos porque o Senhor é o nosso companheiro, podemos falar contigo em oração, podemos conversar contigo, podemos buscar, ó Deus, a Tua presença, a Tua orientação, e é o que nós fazemos nesta noite. Que a Tua palavra alcance o nosso coração mais uma vez, que a Tua mensagem poderosa de Cristo Jesus fale mais uma vez ao nosso coração e renove a nossa fé, nossa esperança, o nosso amor, o nosso compromisso contigo. Nós oramos em Cristo Jesus com o perdão dos nossos pecados. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao verso 14. Vamos ler e meditar na palavra. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal.
encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Palavra do Senhor. E eu quero trazer a nossa reflexão nesta manhã um tema que está dentro da manifestação de Deus, ou do tema geral, manifestação, revelação de Deus. E é interessante a gente observar que dentro desse tema da manifestação e revelação de Deus, nós temos várias manifestações e textos que registram, né? E que revelam e que nos ajudam a compreender e entender um pouco do que Deus realmente representa e de quem é esse Deus e qual é o seu poder, qual é a sua grandeza. E a gente vê então no Antigo Testamento Yahvé, o Deus libertador, que se manifesta na história libertando Israel do Egito, com as 10 pragas, com aquela manifestação de um poder sobre a natureza, sobre os eventos naturais de maneira controlando a natureza, uma manifestação, né, do poder de Deus, o mar que se abre, libertando Israel. Então Yahvé é o Deus libertador. Há uma expressão no Antigo Testamento, o Senhor dos Exércitos. Naquele tempo, e ainda hoje, a gente sabe que os povos tentam demonstrar o seu poder com a força bélica dos seus exércitos para defender contra outros exércitos. Isso faz parte da história. E aí nós temos alguns textos, salmos, que falam que Deus, para pensar e compreender um pouco o tamanho, a grandeza do poder de Deus, há também essa expressão Senhor dos Exércitos, Senhor como justo juiz, né, como soberano, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, manifestação de Deus do controle sobre a natureza. Elias, quando está no monte, ele tem a visão do terremoto, do tempestade, do poder de Deus sobre o fogo. São manifestações e que revelam a grandeza de Deus, o poder de Deus. E assim também a misericórdia de Deus, a graça de Deus, através dos profetas. Então Deus se manifesta na história e a gente percebe que Ele vai se manifestando de várias maneiras e trazendo assim uma somatória daquilo que a gente pode se aproximar de quem é esse Deus, qual é o poder desse Deus, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. E aí no Novo Testamento, nesse momento em que nós celebramos o Natal, Deus se revela por meio de uma criança, um bebê, né? E é interessante que antes da gente se aprofundar sobre essa maneira de Deus se revelar através de um bebê, de uma criança, a gente percebe que quando Deus se manifesta, aqueles que estão participando da teofania, que é Deus se manifestando de maneira direta ao ser humano, a gente percebe que de imediato as pessoas têm medo, né? Quando Deus se revela a Isaías no capítulo 6, ele cai no chão e diz: ai de mim. Expressão de que dá a ideia de que ele falou: chegou minha hora, né? Deus veio me buscar, né? Assim a gente percebe o espanto, esse temor, de Moisés também no monte da sarça ardente. A gente percebe isso em João, quando recebe a revelação do Apocalipse, ele cai sobre terra e o anjo diz para ele: não tema. E o texto que nós lemos também
Quando os anjos se manifestam, então, para anunciar o nascimento de Jesus aos pastores, há esse temor. E o anjo diz: não temas. Quando Deus aparece também a Maria, ele diz: não temas. Então, a manifestação de Deus, que é algo sobrenatural, gera realmente em nós esse temor. E aí o anjo diz: não tema. Será que a manifestação de Deus tem o interesse de trazer este temor, este medo? Ou a manifestação de Deus quer revelar outras coisas? Se a gente pegar de maneira imediata, quando Deus se manifesta no Egito, libertando Israel, ele está mostrando a sua compaixão diante de uma nação que vive como escravo no Egito. E a manifestação de Cristo também, ela traz compaixão, amor. E qual é a melhor figura ou sinal para trazer esta manifestação de ternura, de amor, de compaixão? É nesse sentido que eu gostaria de olhar para essa maneira como Deus se revela ou como Deus se manifesta através de uma criança. Será que Deus quer manifestar para gerar medo? E medo gera distanciamento, pavor. O medo, alguns estágios do medo no ser humano gera descontrole total e absoluto. A pessoa se esconde, a pessoa foge. Será que Deus quer manifestar isso? E aí o nascimento de Jesus e assim a manifestação de Jesus vai contra essa ideia do medo. E isso fica claro quando o anjo diz: não temais, eis boa nova de grande alegria. Então Deus quer, através do nascimento, através da sua manifestação, Deus, quando se revela, quer trazer manifestação de amor, de graça e de justiça. E isso ficou muito claro na vida de Jesus Cristo, né? Por que Deus então se manifesta através de uma criança? Para confirmar esta realidade da ternura. Quando a gente olha para uma criança, o que a gente sente? Quando a gente está prestes a esperar a chegada, o nascimento de uma criança na família, como é que a família fica? E já dizem os psicólogos que a ciência que estuda o comportamento, a emoção, o psique humano e todos os males também que a humanidade vai trazendo, já uma série de psicólogos que defende que o sorriso de uma criança, a convivência com as crianças pode curar males psicológicos como depressão, tristeza profunda, ansiedade. Então, olha só, assim, quebrando todo o modelo e todo o paradigma de realezas que nasciam e os reis tentavam mostrar o seu poder, gerando medo, né? Pavor, era uma maneira, era uma estratégia de poder. Assim, Jesus está nascendo no período do Império Romano, e essa era a estratégia do Império Romano. A crucificação, inclusive, era uma forma de você trazer esse medo e o pavor. As cidades romanas, algumas delas, as principais delas, tinham cruzes onde os criminosos inimigos do Estado ficavam pendurados ali na entrada da cidade para que os visitantes pudessem enxergar e ver aquela cena horrenda e saber que aquele império, aquele reino tratava os seus inimigos daquela forma, ou seja, o domínio era pax
uma paz através do medo, do pavor. E aí Deus se revela através de uma criança inocente, e a criança gera em nós essa ternura, essa compaixão, essa solidariedade, sentimentos que Deus quer que brote em nosso coração. Por isso que Deus se manifesta através de uma criança. Se a gente ver uma criança sozinha durante a noite na rua, certamente a gente vai parar para acudir. Mas se a gente ver um ser humano adulto na rua à noite, certamente a gente não vai parar para acudir. Eu estava um dia fazendo uma caminhada à noite, ainda quando morava em Mojimirim, e uma avenida perto de um riacho, e de repente eu vi a criança saindo assim do riacho com uma mochila à noite, já era acho que 9, 10 horas da noite. E eu fiquei preocupado com aquilo, vi que a criança, um garotinho de 5, 6 anos. Parei para conversar com ele, eu falei: você está aqui sozinho na rua, mas está tarde para você estar sozinho aqui? Ele falou: não, eu estou com meu pai. E logo o pai saiu. Eles estavam pescando no riacho à noite ali. E aí eu conversei com o pai. Eu falei: eu só parei para conversar com ele porque eu vi ele sozinho, fiquei preocupado, uma criança tão pequenininha, sozinha na rua esse horário. Ele falou: não, a gente estava pescando ali. E aí eu falei para ele indo na frente, já logo saí. Então a gente, quando vê uma criança, a gente se aproxima, a gente não tem medo, né? Tem muita tranquilidade para se aproximar, porque a criança realmente não gera em nós medo, mas um adulto sim geraria medo nessa situação. Então Deus se revela por meio de Cristo Jesus, é quebra de paradigma, é quebra de modelo daquilo que vem se repetindo na história, né? Os poderosos se manifestavam, né, com poder de destruição, com medo, com domínio sobre os povos, sobre as pessoas. E esse Messias que vem, esse rei que nasce de maneira humilde, porque todos podem ter acesso a ele. Os pastores foram convidados pelos anjos para ir ver onde estava Jesus. Ele nasceu num lugar simples, onde todos têm acesso. Ele nasceu como uma criança, ninguém tem medo da criança. Todos podem se aproximar da criança, todos se aproximam da criança. O sentimento que nós adultos temos em relação à criança é sempre de gentileza, é sempre de proximidade, é sempre de alguém que vai nos acolher sem preconceito, sem nos julgar. Inclusive as crianças sofrem no mundo de hoje porque os adultos dominados pelo mal provocam e atacam as crianças e ferem as crianças. A gente sabe o quanto isso é problemático na nossa sociedade, porque a criança é inocente. Então ela acolhe a todos e todas. A criança, as pessoas têm liberdade de aproximar, até mesmo aqueles que são do coração tomados pelo mal, pela maldade, se aproximam da criança. Então é muito significativo. Deus se revelar através de uma criança, ele está realmente mostrando os braços abertos. É Deus se apresentar, é Deus se aproximar e deixar que as pessoas tenham uma liberdade de se aproximar, de se aconchegar, de chegar até Jesus e receber aquilo que Jesus quer trazer para a humanidade, que é salvação. Eu vim para salvar, o Senhor fala. Eu vim para trazer a bênção de Deus. Então não poderia ser um rei poderoso, porque o rei poderoso traz medo, traz o seu exército, traz o seu sentimento de alguém que pode tirar a vida e pode matar. Deus queria estar próximo das pessoas. Deus queria ser acessível às pessoas. E uma criança certamente
traz todos esses sinais e todas essas possibilidades para a humanidade. Então, Deus se revelar através de uma criança é algo tão extraordinário, tão grandioso, que uma criança transmite paz, afeto, alegria, compaixão, solidariedade, cuidado. Quando a gente está com uma criança, a gente se sente bem, a gente brinca, a gente volta à inocência, a gente volta à infância, a gente relembra momentos importantes da infância, e Deus queria que Jesus Cristo, na sua manifestação, pudesse então tocar o nosso coração, tocar a nossa alma, trazer para nós coisas boas, trazer para nós sentimento de paz, de amor, de solidariedade, de alegria, de esperança. E uma criança, sem dúvida nenhuma, traz todas essas manifestações para a nossa vida. Então, neste Natal, vamos celebrar então a inocência, vamos celebrar a gentileza, vamos celebrar o amor, vamos celebrar esse Deus que se manifesta e que quer nos passar a informação que Ele é acessível. Não tem impedimento para você chegar até Deus. Nada, absolutamente nada, tem poder de barrar nós nos aproximarmos de Deus. Então é só declarar, é só buscar esse Deus, é só orar, é só clamar, é só pedir que Ele se manifesta, Ele se apresenta, Ele ouve o nosso clamor, Ele está de portas abertas, Ele está de braços abertos, Ele está de coração aberto para nós. Jesus veio para trazer amor para a nossa vida. Jesus nasceu para trazer ternura ao nosso coração. Jesus nasceu para trazer salvação para nós. Jesus nasceu para mostrar que em Deus nós temos nova vida com Deus. Que Deus abençoe, que você tenha uma celebração de Natal abençoada, lembrando o que significa Jesus, o que significa o nascimento de Jesus. É o Emmanuel, o Deus conosco. Amém. Nós vamos orar e vamos encerrar essa noite da esperança. Lembre de compartilhar o texto, lembra de compartilhar esse vídeo, lembra de trazer ao coração das pessoas essa manifestação do amor, da ternura, da graça divina. Vamos orar. Pai Santo, querido, agradecemos esse momento de leitura da Tua Palavra, relembrando e celebrando o nascimento de Jesus, quando o Senhor se manifesta através de uma criança, de um menino, trazendo ao mundo a mensagem de ternura, de amor, de paz, de alegria, de esperança. Nós celebramos e agradecemos, ó Deus, porque certamente é a expressão máxima do Teu amor, da Tua graça. Que o Natal seja esse tempo de celebração, de relembrar este evento grandioso do Teu amor por nós. Que a humanidade se lembre disso. Que a humanidade se lembre que é amada por Ti. Um Deus que se revela como criança. Que nós possamos partilhar esta mensagem com aqueles que estão desesperados, aqueles que estão apavorados diante da vida, das lutas, das situações tão diversas, ó Deus. Nós percebemos um mundo depressivo, triste, que necessita realmente de amor, de ternura do menino Jesus, do Salvador. Que a Tua igreja seja instrumento e testemunho deste amor, desta ternura, do Emmanuel, aquele que vem para estar conosco, do Jesus Cristo que está de braços abertos e acolhe todos com graça e misericórdia. Que a celebração da família cristã, que a celebração da Igreja de Cristo Jesus, ao celebrar o Natal, celebre o amor eterno, grandioso
e Salvador de Cristo Jesus. Isso para aqueles que necessitam de salvação. Obrigado, ó Pai, por esse tempo. Nós oramos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Grande abraço, Feliz Natal, uma celebração natalina abençoada.